Civil da Internet foi escrito com a participação da sociedade civil e estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Mas quando se trata de uma internet livre, neutra e democrática, nem todos pensam igual. No programa de hoje, vamos descobrir o significado e o impacto desse projeto de interesse nacional. E tem mais novidade, o Clique Ligue já é transmitido ao vivo pela internet, também será ouvido em caráter experimental pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102,7 para o Noroeste Paulista. Para começar essa conversa, nós convidamos a Veridiana Limonte. Ela é advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e conselheira do CGI, Comitê Gestor da Internet. Para contribuir com esse bate-papo, os nossos convidados são o Paulo Renat, que é pesquisador e um dos coordenadores do movimento Mega Não, Mega Sim, e o delegado, chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, o senhor Carlos Eduardo Miguel Sobral. Afinal de contas, qual é a importância desse marco civil para o Brasil? O Marco Civil da Internet, que é um exemplo para muitos países, inclusive mesmo ainda nessa fase de projeto de lei, é uma declaração de direitos na rede. E isso é muito importante. Na perspectiva do usuário, que eu venho falar, né, já que eu sou de um Instituto de Defesa do Consumidor, ele garante direitos que na nossa legislação ainda são muito pouco citados, né? A privacidade, mesmo a distribuição e a garantia de responsabilidades na rede, determinando qual é a responsabilidade do provedor, qual é a responsabilidade do usuário. Isso é muito importante, porque mesmo na legislação atual a gente ainda não tem segurança jurídica com relação a essas questões. E a própria liberdade, a diversidade na rede, tudo isso é contemplado pelo Marco Civil. E uma outra questão importante que a gente provavelmente vai tratar é a neutralidade da rede, que é um nome muito estranho para a maioria das pessoas, mas que significa que todos os pacotes, todos os conteúdos que trafegam na rede têm que ser tratados de forma igual, para que não haja uma diferenciação dependendo de onde ele está indo, de onde ele está vindo, de onde esses pacotes, que são os dados que trafegam na rede. A gente está vivendo um momento como se fosse a Constituinte de 88 na internet, é isso? Bom, se nós conseguirmos criar a mobilização social da Constituinte de 88, certamente o Marco Civil será como a gente gostaria que ele seja, né? É muito importante que as pessoas se envolvam e busquem conhecer sobre o Marco Civil e sobre esses direitos. Sem dúvida, o Marco Civil tem uma importância bem grande. Bacana. Para falar sobre o Marco Civil e exatamente dessa questão de mobilização, eu quero chamar para a conversa o Paulo Renat. Ele é pesquisador e um dos coordenadores do movimento Mega Não e Mega Sim. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Então, conta pra gente, vamos lá, conta pra gente aí, como é que esse movimento aí que você está articulando, Mega Sim, Mega Não, em relação ao Marco Civil? Então, vou retomar, na verdade, a pergunta que você fez aí para a Veridiana, né, o que é o Marco Civil? Aí eu vou responder que não é que ele vai ser a Constituição da Internet, não, ele já é a Constituição da Internet, porque não é que a mobilização precisa ser feita e que as pessoas precisem se engajar. Claro que tem espaço para isso, mas ele já é fruto de uma mobilização. A internet, quer dizer, os internautas brasileiros, desde 2008. Então, o Brasil é pioneiro numa mobilização online contra um projeto de lei criminal e essa mobilização brasileira gerou o Marco Civil da Internet. Então, ele já é fruto de uma constituinte. Quer dizer, os internautas disseram, não queremos esse projeto de lei que fere direitos fundamentais. E aí surgiu o Marco Civil da Internet. Então, para responder essa pergunta, o que é o Marco Civil da Internet? É a Constituição para os internautas no Brasil. Bacana, legal, Paulo, pela tua participação. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero chamar para a conversa também o Dr. Sobral. Ele é chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. E aí, o que a Polícia Federal tem a ver com o Marco Civil da Internet, doutor? Bom, na nossa perspectiva, a regulamentação da internet, os direitos e obrigações, ela é mais que necessária, ela é essencial, dada a amplitude da rede. A rede, ela é muito mais do que uma plataforma de comunicação, simples meios de comunicação entre pessoas.
Hoje a internet, ela espelha a própria sociedade, o próprio mundo que nós vivemos. E sobre essa ótica que nós trazemos uma preocupação, além dos direitos dos usuários, o direito à neutralidade de rede, da privacidade, da intimidade do usuário, a internet também ela pode vir a ser um ambiente para a prática de ilícitos, para ofensas pessoais, para ofensa à sociedade, ofensas ao Estado. Então, na nossa perspectiva, nós temos que trabalhar esse instrumento que é importantíssimo para a evolução, para o desenvolvimento social e econômico, não só da sociedade brasileira, mas toda a sociedade, nessa perspectiva de uma construção saudável, de uma construção que respeite direitos, uma construção que observe as garantias individuais, não só dos usuários, mas também de toda a sociedade. Então, como a internet tem essa característica de envolver um contingente imenso de pessoas, nós pensamos que também essa proteção da sociedade, proteção das pessoas, proteção do Estado, deve fazer parte, ser uma preocupação dessa importante regulamentação da nossa internet. Bacana, então. Obrigado pela contribuição. Deixa eu voltar aqui para o estúdio com a doutora Veridiana. Além de estar cuidando disso, né, de ser conselheira do CGI, você também é do IDEC. Isso. Do ponto de vista do consumidor, o que vai mudar para o consumidor, para o internauta, para o cidadão, com a aprovação do Marco Civil? O Marco Civil traz garantias importantes com relação ao consumidor e o usuário da internet de forma geral. A privacidade é uma delas. Foram incluídos dentro do último relatório do Marco Civil direitos importantes com relação à não violação da intimidade, a possibilidade de o consumidor ou usuário de um provedor de aplicações solicitar que conteúdos sobre ele sejam retirados se ele deixar de usar aquele aplicativo. São questões importantes que não estão presentes na legislação ainda, que a gente se utiliza da Constituição, às vezes até do próprio Código de Defesa do Consumidor, mas que com o Marco Civil a gente teria uma legislação mais detalhada sobre isso. E conversando com Paulo Renan sobre a manifestação dele, sem dúvida, e seria interessante deixar isso muito claro aqui, o Marco Civil traz dois marcos junto com ele, né? Um é a própria legislação que ele estabelece, mas o outro é um marco de participação social na construção de uma legislação, que vem aí, como ele disse, há anos. Existe muita mobilização em torno dele, mas o nosso desafio é fazer com que ela cresça cada vez mais, porque para que, como você mesmo disse, né, quando se trata de liberdade, democracia, igualdade na internet, nem todo mundo entende isso da mesma forma. E para que a gente consiga estabelecer um entendimento que seja o mais democrático possível, a gente tem que conseguir levar essa legislação e o conhecimento desse Marco Civil para o maior número de pessoas. É um desafio. Até hoje, por exemplo, até ele ser aprovado, as decisões elas variam muito de juiz para juiz, é isso? Porque não existe uma regra? É mais ou menos assim? Existem algumas questões que o Marco Civil trata que traria segurança jurídica no ambiente da internet. Com relação, por exemplo, à responsabilização de provedores de conteúdo. Tá, mas para o usuário final, assim, para aquele que está em casa nos acompanhando, onde é que hoje está nebuloso e com o Marco Civil isso vai passar a ficar mais claro? Alguns exemplos. Por exemplo, a possibilidade de ele pedir para retirar um conteúdo do ar ou um conteúdo dele ser retirado do ar, se alguém notificar ou alguém pedir para que isso aconteça. O Marco Civil traz balizas mais concretas com relação ao que deveria ser feito. Hoje o Judiciário tem decisões diferentes sobre isso. Como é que funciona? Com o Marco Civil, na redação atual, a pessoa teria que ter, em um caso que não fosse um crime, o provedor só seria responsabilizado por manter aquele conteúdo no ar se houvesse uma ordem judicial. Então, em casos em que não é crime, apenas uma notificação para a retirada de um conteúdo do ar não responsabilizaria o provedor se ele mantivesse lá. Uma outra questão importante que está no Marco Civil é a garantia, como eu já coloquei anteriormente, é a possibilidade de o consumidor saber exatamente para que os dados dele estão sendo utilizados e o que for informado para ele que será utilizado os dados não poderá mudar a natureza daquilo, porque hoje a utilização de dados dos consumidores e dos usuários de internet é um modelo de negócio na rede.
e ele poder pedir a retirada dos dados utilizados dele quando ele deixar de usar um provedor de aplicações. E outra questão relevante também tem relação com a guarda dos registros de conexão e registros do que você acessa e deixa de acessar na rede, o que também tem relação direta com as preocupações da Polícia Federal. Que é o rastro digital, vamos chamar assim? É. Doutor Sobral, qual que é a posição da Polícia Federal em relação a esses itens que a Veridiana mencionou aqui, de privacidade, de guarda de logs? O que isso ajuda ou prejudica o trabalho da polícia? Tá. Eu fico muito satisfeito de participar de um debate dessa natureza, de altíssimo nível, porque os debatedores têm as melhores intenções, apesar de em algum momento ter uma divergência em determinado ponto de vista. Por exemplo, sobre a exclusão de um conteúdo ilícito somente com ordem judicial. É muito discutido isso, não no Brasil, mas em todo o mundo, tendo em vista que isso cria uma burocracia que delonga o dano que é provocado por um conteúdo ilícito até que se obtenha uma eventual decisão judicial. E vou dar um exemplo. Criaram um perfil no Facebook falso meu. Há 2 semanas atrás recebi uma mensagem que alguém teria criado usando um centro de monitoramento cibernético que a Polícia Federal criou e no meu nome como o titular. Isso, a princípio, poderia não ser configurado um crime, mas dependendo da comunicação que fosse realizada, ele poderia ter acesso a informações sigilosas, poderia provocar algum tipo de lesão a algumas pessoas, e esse conteúdo, esse perfil falso, foi excluído a partir de uma comunicação minha direta para o Facebook. Se tivesse em vigor o Marco Civil, eu teria procurado, talvez, um advogado, a AGU, para se obtivesse uma ordem judicial. Então, no mesmo momento que cria esse mecanismo, cria uma proteção ao usuário contra um conteúdo legítimo que possa ser excluído, também causa a uma vítima um transtorno maior que pode gerar um dano ainda maior do que aquele já provocado. Então, essas são as questões que é importante a gente discutir e ter em consciência, ter em mente que isso vai acontecer se aprovado o texto da forma que se encontra. Outra questão também é sobre a guarda de logs. O que é a guarda de log? É uma informação que pode ser útil em uma investigação criminal para permitir a gente identificar a pessoa que postou um conteúdo gráfico infantil, a pessoa que falsificou uma página falsa de um banco e lá coletou informações pessoais, a minha informação, a sua informação, situações que nos criam transtornos. Imagina a gente viajando em nossas contas, cartões bloqueados no exterior. Legal. Deixa eu só puxar o Renan aqui, que eu vi que ele está se coçando aqui para falar. E tem uma pergunta para você também, Renan. Vamos ver se dá para fazer nesse bloco. Espera um pouquinho. Olha, o Mário Marino... Espera aí, um minutinho. Mário Marino, discordo do Renan, diz que não acredita que o Marco Civil seja uma constituição da internet. E fala que estão defendendo a deturpação de princípios da Constituição Federal. É uma participação, a gente vai comentar isso se der nesse bloco, senão a gente vai voltar no próximo bloco com essa pergunta. Mas pode falar rapidinho, Paulo. Vai lá. Eu queria aproveitar para lembrar para o Sobral, que ele sabe, ele está nesse debate já há alguns anos, que o marco ele é civil, ele não é um marco penal, ele não é um marco de comércio eletrônico, ele não é regulamentação do serviço de internet, ele não é um marco ele é um marco civil. Então o que ele traz para a gente? Ele nos traz a gente poder debater, inclusive, como vai ser a legislação penal daqui para frente. Qual é o problema que o Brasil tem hoje? A internet tem uma perspectiva. A internet que o Carlos Sobral usa é outra. Quer dizer, eu tenho 309 vídeos enviados para o YouTube. Não creio que o Sobral... Peraí, Paulo, tá cortando um pouquinho aqui, Paulo. Só um minutinho. Tá cortando um pouquinho e eu vou ter que fazer um break. Guarda, no próximo bloco você volta e faz os teus comentários, tá bom? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.